Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vou ensinar como você ouvir a voz de Deus. Como saber quanto Deus está falando comigo, né? Porque quando uma pessoa está iniciando a sua intimidade com o Espírito Santo, a sua caminhada com Deus, ou passando pelo processo de descobrir o seu chamado, ela necessita estar firmado naquilo que ela acredita para poder colocar em prática e receber os frutos. Quando ela não crê, ela não está firmada, ela está com dúvidas, então ela fica meio que em vários lados ou em círculos, andando em círculos até receber uma resposta concreta que dê a certeza para ela. Então aqui eu vou tentar ajudar vocês com alguns exemplos, alguns passos, versículos bíblicos daquilo que Deus tem me ensinado durante essa caminhada com Ele. Como ouvir a voz de Deus para descobrir o chamado. Então, como que eu vou saber que Deus está falando comigo? Porque você vai receber várias mensagens, né? E a fonte tem que ser uma só, Deus. Então, primeiro você precisa ter o discernimento espiritual. Gerar esse discernimento espiritual, para que você venha saber quando é você que está falando, quando é Deus, quando é o Espírito Santo, quando é a voz da dúvida, quando é a voz dos traumas, dos cativeiros, das pessoas. Então você precisa gerar esse discernimento. Como gera esse discernimento? De uma forma simples e mais rápida para você, é somente você abrir uma oração e falar: Espírito Santo, coloque em meu coração o discernimento espiritual. Quero que o Senhor me mostre com a certeza quando é o Senhor que está falando comigo. E Ele vai colocar essa certeza no seu coração. Mas como você está iniciando, você sempre vai precisar buscar confirmações. É bíblico você buscar testificações. Porque quando você faz algo que está fora da vontade do Senhor Jesus, isso te traz maldições, consequências. Mesmo que você não tenha a intenção de causar mal, de desobedecer, desagradar a Deus, mas você está agindo errado e isso terá consequências, mesmo sem intenção. Então você precisa sempre buscar testificações. O que é testificação? Cada pessoa usa uma palavra diferente. Testificação, confirmação, a certeza, revelação, entendeu? Então, a luz. Então Deus, Ele precisa testificar para você. E quando você chegar ao nível de ter a certeza, é quando você já está com a sua resposta. A resposta que você precisa. E quando os seus pezinhos se firmar, é quando a certeza virá. E essa certeza vai vir, muitas vezes, com o discernimento que Deus vai te dar, mas é necessário você buscar confirmações, porque Deus vai te dar, às vezes, uma resposta simples, dizendo: teu chamado é tal. E aí você precisa buscar mais detalhes do seu chamado, porque existe mais coisas dentro do seu chamado. Por mais que, por exemplo, você é um profeta, um pregador, um pastor, um bispo, presbítero, apóstolo, missionário, evangelista, auxiliador, obreiro, tem vários ministérios e também auxiliares da obra de Deus, pessoas que servem a Deus, várias formas de servir a Deus, né? Então, Deus pode te falar apenas uma coisa, então você precisa saber em detalhes mais coisas que existem dentro do seu chamado. Então você vai passar por esse processo buscando descobrir mais sobre o seu chamado. É necessário. Não é porque você sabe qual é o seu ministério que você deve apenas fluir só naquilo que você recebeu de Deus naquele momento. Às vezes Deus não fala tudo naquele momento. Então você precisa buscar em mais detalhes no que você vai precisar investir para fluir dentro desse ministério. Porque o seu ministério pode ser profético, mas pode ser que o seu ministério profético tenha um nível diferente da outra pessoa. Você vai fluir em outra área do que outra pessoa, Deus vai te usar diferente. E com outras coisas
incluir, eu esqueci a palavra, outras coisas, esqueci, não lembro a palavra, que está dentro do seu ministério. Pronto, resumido. Outras coisas específicas, ou únicas, exclusivas, ou parecidas com outras pessoas que vai estar dentro do seu ministério. Parecida não significa que vai ser igual, muitas vezes, e às vezes pode ter coisas parecidas, mas você vai ter que investir e fluir no seu ministério através da intimidade com o Espírito Santo. E não tentando copiar, entre aspas, às vezes o agir das outras pessoas, como ela investiu, o que ela fez para receber e fluir naquela área. Vocês precisam perguntar para o Espírito Santo, é parecido, eu posso fazer igual? É dessa forma que eu tenho que agir? É assim que eu tenho que investir? Se ele falar sim, é sim. Agora, se ele falar não, ele que vai te direcionar, então você vai seguir os passos do Espírito Santo. Eu tô rolando um pouco, porque tá vindo várias informações na minha mente, vou tentar explicar, resumir pra vocês. Aqui tem uma base pra vocês, vou explicar também depois, novamente repetindo, que isso é importante. Mas eu tô tentando resumir pra vocês e sendo direcionado pelo Espírito Santo para poder ajudar vocês. Então, vocês precisam buscar em detalhes, saber qual é o ministério de vocês, naquilo que vocês precisam investir, que isso é muito importante, que não é de qualquer forma. Eu sou profeta, pronto, vou pegar a Bíblia, vou começar a interpretar a Bíblia e vou sair revelando a palavra de Deus. Não é bem assim. Quem vai guiar os seus passos é o Espírito Santo. Deus vai colocar pessoas na sua vida para te ajudar a caminhar nesse processo. Mas a sua cabeça é Cristo. Aquilo que Deus mandar você fazer, você vai fazer, independente do que falarem, do que ordenarem. As pessoas estão aqui para te ajudar. Às vezes para confirmar, testificar, ou às vezes te dar um passo a mais. Te dar uma chave para você conseguir fluir. Mas sempre a base tem que ser a voz do Espírito Santo. Então, para você ter certeza, você tem que exercitar a ouvir a voz do Espírito Santo. E isso é questão de investimento, de tempo, gastar tempo, meses, leva meses, anos, muitas vezes, para você conseguir gerar essa conexão a ponto de saber o que Deus está falando com você, a ponto também de chegar ao nível de ouvir a voz audível de Deus. Então, você precisa descobrir qual é o seu chamado e também detalhes que existem dentro desse chamado. Então, o seu chamado pode ser profético, mas você também pode fluir no apostólico, você pode fluir também no evangelístico, no missionário, você pode também fluir na parte dos levitas, dos auxiliares também, enfim. É Deus que vai revelar para você qual é o seu chamado e também aquilo que Deus chamou para você fazer dentro desse chamado. Tem o chamado ministerial e a missão que você tem dentro desse chamado ministerial. Então, o seu chamado pode ser profético. Aí Deus fala, não, você vai ficar dentro de uma igreja e vai liderar uma igreja. Mas de outra pessoa, Deus pode falar, não, você vai profeta, mas você não vai pegar um microfone, você vai evangelizar nas ruas. Mas de outra pessoa, Deus pode falar, você é um profeta, mas eu quero que você esteja auxiliando crianças. Então, cada pessoa tem um chamado diferente e flui de forma diferente e investe de forma diferente. Às vezes Deus vai pedir coisas que Ele não pediu para outras pessoas para poder investir. Então, o passo a passo de cada pessoa é diferente para poder chegar na onde Deus quer que você chegue, para a glória do nome dele. É o intuito do chamado, glorificar o nome de Cristo. Isso te aproxima de Deus? Com certeza. Isso te faz encher mais do Espírito Santo, sentir um amor de Deus, fluir mais na presença de Deus. Mas o intuito é glorificar o nome de Deus quando você está assumindo o seu chamado, não para sua glória, mas glorificar o nome de Deus. Porque se a sua intenção não for glorificar o nome de Deus, você pode até entrar nesse chamado, estar fluindo ali no seu entendimento, mas vai ser limitado. Vai ser só por ali. Não vai fluir, não vai subir níveis altos de intimidade, revelações, de conhecimento. Não vai fluir naquilo que Deus quer que você flua. Então você precisa ter a intenção do seu coração pura. Vou deixar um pouquinho a luz, que tô ficando um pouquinho séria. Você tem que ter a intenção do seu coração pura. Pura é fazer a obra por amor a Deus. A importância do chamado.
O chamado define quem você é em Cristo. Quando o Filho veio à Terra para glorificar o Pai, Deus mostrou quem é o Filho de fato. Porque Jesus deixou a glória dele para mostrar exatamente como Deus é. Jesus não se exaltou. Ele era Deus, continuou sendo Deus, mesmo descendo como homem, eu falo como carne. Então, ele deixou a sua glória, o seu poder, e se humilhou, suportou humilhações das pessoas, traições, não respondeu, não brigou, e fez exatamente o que Deus mandou ele fazer. E é isso que você deve seguir de exemplo. Você deve se humilhar, descer para glorificar o nome de Cristo. E nesse processo de se humilhar, o mais importante é a sua salvação, em primeiro lugar. Então, tenha isso em consciência. Eu preciso ser salvo, e o mais importante é investir na minha salvação, não esquecer da minha salvação, e só investir em almas, mas investir na minha salvação. Porque você pode pregar, evangelizar, profetizar, investir nas almas. E se você esquecer da sua salvação, de investir na sua salvação, você perde a sua salvação. Você salva outras pessoas, mas quando você morrer, você não vai ser salvo. Então você nunca deve deixar o primeiro amor. Você nunca deve deixar de investir. Você tem que cuidar de você e também das outras pessoas. Quando Deus chama alguém para um chamado, ele se responsabiliza quando você ouve a voz dele e segue cada passo. Então, aí Deus vai estar guiando seus passos e cuidando de você. Caso contrário, você arca com as suas consequências. Então, por isso é necessário você saber discernir quando Deus está falando com você. Então, tudo é por amor, com amor para a glória do nome de Cristo. É isso que você deve fazer, descer para a sua salvação e descer para a glória de Cristo, para salvar vidas. Então, a importância do chamado é muito grande. As pessoas não sabem. Elas acham que é uma opção dela escolher, né? Falar assim, eu não quero, eu não vou fazer, não tenho por que fazer isso, não sinto interesse. Mas é um mandamento para todas as pessoas, né? A palavra de Deus diz assim, ide e pregai para toda criatura, testifique, testemunhe, né? Porque o próprio Cristo, ele é o testemunho vivo de Deus. E é a nossa missão nessa terra, como diz a palavra de Deus. Serei revestido de poder para ser testemunha de mim. Então, todas as pessoas, elas precisam... A palavra de Deus diz assim, aqueles que me negar diante das pessoas, será negado no grande dia. Então, isso diz muito não só da salvação, quando você nega a Cristo na frente das pessoas, e também quando você deixa de servir ao Senhor Jesus, né, quebra aliança, ou quando você não honra a Deus diante das pessoas com as suas ferramentas, aquilo que Deus entregou para você, os frutos e os dons do Espírito Santo, testificando, testemunhando e salvando vidas, e de pregar, salvar vidas, fazer discípulos. Todos têm essa missão, mas cada um com o seu ministério específico e a sua missão específica. Então a importância do chamado é mostrar quem você é nessa terra. Você veio para isso. Todo ser humano, todos, veio para essa terra para se iluminar, que é a salvação, e para assumir o seu chamado. Porque quando você se ilumina e assume o seu chamado, você se torna a semelhança de Cristo. Porque foi exatamente o que Cristo fez. Apesar de que ele já era santo quando veio à terra, por mais que ele veio com carne, continuou sendo santo, continuou sendo Deus, e deu exemplo para que a gente viesse santificar, dizendo vigiai. Então, ele foi e cumpriu a missão dele, glorificando o nome do Pai. Estava formando ela, entendeu? Deus não chama pessoas incapazes. Ele chama pessoas capazes. Não tem por que Deus colocar um chamado numa pessoa que ela não vai conseguir. Deus não perde tempo. Deus, ele é a própria sabedoria, a expansão, é o universo. Ele faz tudo com perfeição. Então, quando Deus chama alguém, ele chama porque essa pessoa é capaz. Se naquele momento você não se acha capaz, ele vai te capacitar. Você não precisa ser perfeito. Você não precisa ser igual às pessoas. Você precisa se comparar com as pessoas. Deus, ele vai mostrar quem você é no processo de intimidade. Por isso que é importante você descobrir a sua identidade em Cristo. É Deus que vai te mostrar a intimidade.
ouvindo a voz, vivendo com Deus, lendo a palavra de Deus. Ele vai te dando discernimento, vai falando com você, aquilo que ele não gosta, gosta de você, aquilo que você precisa mudar, quem você é. Aí do correr do tempo você vai ver, nossa, que mudança é essa sua, né? Mudando, né? Então quando você descobre a sua identidade, você consegue se firmar nesse processo. No processo de fluir no seu chamado. Então quando você está nesse processo de descobrir o seu chamado, você precisa descobrir a sua identidade. Para você ser a semelhança de Cristo, fluir o caráter de Cristo, os frutos do Espírito Santo precisam estar em você, gerar esse fruto do Espírito Santo, para que você venha fluir no seu chamado. Porque antes mesmo de você fluir no seu chamado, você precisa ter os frutos do Espírito Santo. As pessoas esperam Deus de você. Senão você vai matar as ovelhinhas, os filhos de Deus. Se você não tem os frutos do Espírito Santo, você vai revelar, vai profetizar a palavra de Cristo, mas você pode ser que mate as pessoas com as suas palavras, de tudo isso. Você pode ser um mau exemplo, as pessoas podem saber coisas da sua vida e você pode matar a vida das pessoas. As pessoas se assemelham nos líderes espirituais. Elas se assemelham, elas veem, elas reparam, para elas motivar a continuar. Aquilo que o líder é, os membros vão ser. É bíblico isso. Aquilo que o líder é, os membros vão ser. Se o membro tem fé fraca, você terá uma fé fraca. Se o membro não é próspero, você não será próspero. Se o membro é religioso, você será religioso. Se o membro tem umas palavras pesadas, você também vai ser essa pessoa com a palavra pesada. Se tem uma energia negativa, você também vai ter. E você fala, não, mas eu tenho minha vida em intimidade com o Espírito Santo. Por mais que você tenha, você vai ser contaminado com aquilo que está no líder. Você é como se fosse uma anteninha. Então vocês vão se conectar. Imagine energias dos membros conectando com o líder espiritual. É assim, mesmo que você não queira, você vai estar conectado com o espírito dele, com a alma dele, com a mente dele. Então, ainda mais quando uma pessoa lá ora pela outra, colocando a mão na cabeça, transfere o que está nele para você. Se tiver maldições, demônios, doenças, vai passar para você. Então ele precisa estar purificado o máximo possível. Perfeito ninguém vai ser, mais purificado para abençoar a vida das pessoas. Por isso que é bom gerar os frutos do Espírito Santo, para não matar as vidas. Porque isso é muito sério, gente, muito sério. Você falar, meu Deus, é muito mais sério do que eu imaginava. E você vai ter um cuidado maior. Um cuidado maior com as pessoas. Então eu tô alertando. É necessário você descobrir sua identidade em Cristo. Você gerar os frutos do Espírito Santo. Então você gera os frutos do Espírito Santo quando você aceita Jesus como um Salvador. Que aí eu passo para você nascer de novo, para você receber a salvação. Aí você começa a ler a palavra. Você começa a tirar aquilo que não agrada o Senhor Jesus. Então quando nós conseguimos passar por esse processo e fluir os frutos do Espírito Santo, nós conseguimos fluir mais no chamado, quando recebemos ferramentas, os dons do Espírito Santo para salvar vidas. Porque não adianta nada você carregar um chamado e você começar a profetizar, como eu disse, no nome de Jesus, e você lançar uma palavra que pode ser que fira as pessoas. Você fala de uma forma que fira as pessoas, se comporte, se vista, faça coisas que não agradam as pessoas. Que as pessoas, elas usam você como o exemplo. Aquilo que o líder é, você vai ser. Lembre disso, o que o líder é, você vai ser. Saber a verdade, como funciona, pra você não ir com a sua ilusão, que tudo é perfeito, que chegar no caminho você fala, peraí, aqui Deus não tá fazendo dessa forma como me falaram, então Deus não é o amor, Deus não é perfeito, Deus não me ama, então eu não quero saber de Deus, porque Deus não tá fazendo da forma que tá me fazendo feliz. E quem disse que Deus, ele precisa agir conforme a tua vontade, pra fazer você feliz. Ele vai agir conforme a vontade dele para fazer você feliz. Mesmo que você não concorde que esteja certo. Que às vezes não é agradável a você, a sua carne. Mas Deus sabe o resultado disso no seu futuro. Para sua alma, para o seu espírito, para sua mente. Os frutos que você vai ter. Então você precisa ter consciência. O que está em jogo é a sua alma. E a vida é uma só. E passa rápido. Então a decisão é sua. Se você vai querer passar pelo processo de salvação, processo de fazer a obra de Cristo. Quanto vale a sua alma para você? Pensa assim, às vezes você investe muito pouco.
E aí, isso não faz as pessoas crescer. Ou às vezes você investe muito, mas você retém as chaves que Deus te deu para as pessoas crescer. E guarda só para si. E não dá para outras pessoas. Mas a palavra de Deus diz que você precisa investir na sua intimidade e também investir para as vidas crescer o máximo que você puder. Porque a palavra de Deus diz, Jesus disse que eu sou o verdadeiro pastor que dá a vida às ovelhas. Jesus é o exemplo. Jesus é o exemplo. O que Deus mandar você fazer, você tem que fazer. Qual é o benefício, né, que as pessoas falam? Qual é o benefício de fazer a obra de Deus, então? Estão imitando as pessoas de que elas são. O benefício, meu filho, pra vocês verem um pouquinho, meu filho, minha filha, não é nenhum pra você. É pra Cristo. Jesus, ele veio à terra pra glorificar o Pai. Jesus não teve benefício nenhum, mas ele fez por amor. Jesus foi honrado porque ele foi curado por Cristo, por Deus. Ele foi curado por Deus, porque ele glorificou o Pai. Ele teve o galardão dele. Então você terá o seu galardão aqui na terra e também terá no céu. Mas a sua intenção sempre tem que ser por amor a Deus, não por algo benefício, por algum benefício. Isso não significa que Deus não vai te abençoar, não vai entrar com providência, não vai cuidar de você. Não significa, porque a promessa dele é amor, paz, o fruto do Espírito Santo, cuidar dos seus filhos. Ele é o Pai que faz o melhor pra gente. Entendeu? Então vamos lá. Vamos ler a palavra de Deus. Mateus 22:14. Porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Calma que eu já vou chegar lá. Como saber quando é Deus que está falando comigo? Porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Então Deus chama todas as pessoas para a salvação eterna e para um chamado. Mas por que poucos são escolhidos? Porque poucos decidem permanecer na salvação, servindo e amando a Cristo. E poucos decidem viver a palavra e poucos decidem viver o chamado. Os escolhidos são os salvos. Os escolhidos são os iluminados, quem passa pela palavra. Os escolhidos são cheios de Espírito Santo. Não só do poder da unção, mas da palavra. E os escolhidos são aqueles que crescem, como eu vou dizer, nos degraus, nos níveis espiritual no chamado. Níveis espirituais no chamado. No conhecimento, na graça, no amor, nos frutos, nos dons. Então ela vai crescendo cada vez mais. Então os escolhidos são essas pessoas. É fácil. Mas a palavra de Deus diz que o fardo de Deus é leve. E o que nos torna pesado é a gente lutar com nós mesmos. Porque o nosso inimigo não são as pessoas ao redor, são nós mesmos. Você acredita nisso? Os nossos inimigos não são as pessoas. Não é o inferno em si. Mas é nós mesmos. Os nossos próprios demônios em si. Que são os nossos vários eus. Imagine círculos aqui. Vários círculos. Eu, escrito eu. São as partes que são caídas, entre aspas, que não glorificam o nome de Cristo. Então essas são as partes trevosas suas, onde você vai guerrear contra você mesmo, com a palavra de Cristo, para renunciar, retirar e vir a luz. Então muitas vezes as pessoas culpam as pessoas, os problemas, né, as coisas que ela vive, às vezes não, é você o problema. Então você precisa solucionar o seu eu, suas raízes, seus cativeiros, seus traumas, suas feridas, para que a sua vida venha fluir com paz, com equilíbrio, sendo feliz. Então nós estamos guerreando, em primeiro lugar, contra nós mesmos, e depois contra principados e potestades. Mateus 22:24, né? Eu li para vocês. Então, os escolhidos são os salvos e aqueles que assumem o chamado. Deus, em sua graça, nos concedeu diferentes dons. Portanto, se você tiver a capacidade de profetizar, faça-o de acordo com a proporção da fé que recebeu. Se tiver o dom de discernir, sirva com dedicação. Se for mestre, ensine bem. Se seu dom consistir em encorajar pessoas, encoraje-as. Se for o dom de contribuir, dê com generosidade, né?
sem querer nada de troca. Se for o exercer liderança, lidere de forma responsável. E se for o de demonstrar misericórdia, pratique com alegria. Amem as pessoas sem fingimento, odeiem tudo que é mal. Apeguem-se e firmemente o que é bom. Amem com amor fraternal e tenham prazer em honrar uns aos outros. Aqui é a versão transformadora. Em outros vídeos vou estar mostrando para vocês quais são os ministérios que existem, quais os chamados e as missões que podem existir. E também vou estar fazendo um PDF para vocês, tentar ajudar vocês naquilo que eu conheço. É como se fosse um teste de vocação, né? Vocacional, onde vocês vão fazer, responder várias perguntas para ajudar vocês a descobrir qual é o chamado de vocês. Mas vocês vão buscar a testificação na oração e das formas que eu vou mostrar aqui para vocês agora. 1 Coríntios 16, 14. Faça tudo com amor. Então, uma chave para vocês. Está buscando a salvação? Faça por amor. Está fazendo algo para Deus? Faça por amor, não para ser visto, não para ter algo em troca. Faça com amor, por amor. Que é Deus que vai retribuir a você. Está buscando seu chamado? Está fluindo seu chamado? Faça por amor, sem querer na troca. Deus nos cuidará. Porque a palavra diz assim: buscar o reino de Deus, em primeiro lugar, sua justiça, e será acrescentado. Reino de Deus e justiça. Salvação, presença, intimidade e a palavra. Justiça, renúncia, luz, iluminação, palavra, caráter de Cristo. Ser moldado. Só até um sotaque diferente. Ser moldado. Minha língua sempre enrola. Ser moldado por Cristo. 1 Pedro 2,9. Vocês, porém, são povo escolhido, reino de sacerdotes, nação santa, propriedade exclusiva de Deus. Assim vocês podem mostrar às pessoas como é admirável aquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então vocês são povo escolhido, reinos de sacerdotes, nação santa, propriedade exclusiva de Deus. Então vocês são sacerdote. Aqui já prova qual a importância que você tem para Deus, que você tem aqui nessa terra, qual a importância da sua alma e qual a sua missão. Por ser sacerdote de Deus, já mostra que você tem uma missão. Então aqui, detalhadamente, eu vou colocar aqui o que significa sacerdote. O que significa sacerdote na palavra de Deus? Vamos ver. Na palavra de Deus, um sacerdote é um intermediário entre Deus. Peraí que apareceu um negócio. Entre Deus e as pessoas. No caso, na época, né? Que as pessoas era para falar com Deus, para se santificar, para receber um livramento, elas iam ao sacerdote, né? Mas Deus foi o sacrifício vivo, o nosso sacerdote santo. E agora o véu foi rasgado, nós temos o livre acesso a Deus. Mas nós, após Jesus nos remir, nos tornamos sacerdote, como Deus, sacerdote que é rei. Filho de rei também é rei. Nós somos como Deus. Aquilo que Deus é, você também é. Então está escrito aqui, na palavra de Deus, um sacerdote é um intermediário entre Deus e as pessoas, com função de representar o povo diante de Deus por meio de rituais, sacrifícios, orações e ensinamentos sobre a lei. No caso, o sacerdote simboliza o caráter de Deus e também simboliza as pessoas que fazem a obra de Deus, transferindo o caráter e os frutos de Deus e assumindo sua missão. No Antigo Testamento eram os descendentes de Arão que desempenhavam esse papel, enquanto no Novo Testamento Jesus é considerado o sumo sacerdote, e a crença cristã também ensina que todos os fiéis são sacerdotes para Deus. Representação. No Antigo Testamento, o sacerdote representava o povo em rituais religiosos e na intercessão junto a Deus. Sacrifícios, ensino, manutenção, origem. Inicialmente, chefes de família serviam como sacerdotes para seu lado. Enfim, isso que dá outra coisa. No Novo Testamento, Jesus como sacerdote, sumo sacerdote, Jesus é visto como o único e perfeito sumo sacerdote, tornando-se os sacrifícios do Antigo Testamento, pois sua morte de cruz foi expiação pelos pecados. Todos os cristãos são considerados sacerdotes, pois têm um acesso direto a Deus através de Jesus, e eles são chamados
É exatamente como eu falei pra vocês. O Espírito Santo aqui me revelou. Sacerdote é uma pessoa dedicada ao trabalho das coisas sagradas, enfim. Sacerdote, pelo que o Espírito Santo me mostra, me fala aqui, é uma pessoa que ela aceitou Jesus como Salvador e ela vive a palavra de Deus, passa pelo processo de libertação, de nascer de novo, e aí ela se torna filho. Nação santa, propriedade exclusiva de Deus. Aquilo que o Pai é, você é. Então, sacerdote também significa aquele que assume o seu chamado. Porque o que está em Deus está em você. Então, o que está em Deus estará em você. Os dons do Espírito Santo, os frutos, o amor pelas almas estará em você. Então, o que Deus é, você deve ser também. É possível, sim, sendo cheio do Espírito Santo, fluindo na intimidade. É Deus que vai te dar a força. A palavra de Deus diz assim: sem mim, nada pode fazer. Então, como você vai querer fluir na sua salvação, fluir na intimidade, se você não está firme na videira? Então, é necessário você gerar a sua força na intimidade com o Espírito Santo. Então, você que se diz excluído, desprezado, que ninguém dá nada, que não tem valor, é sacerdote de Cristo. Você pode estar em um beco sem saída. Você pode falar assim: eu não tenho valor nenhum. Mas você é sacerdote de Deus. Você é. Só que as circunstâncias, as suas crenças limitantes, aquilo que você está vivendo, às vezes o diabo, ele faz você não acreditar, mas você é. E você consegue resgatar isso quando você dá um passo de fé, vindo até Cristo. E Ele vai te guiando e fazendo isso em sua vida. Isso o quê? Transformação. Os frutos do Espírito Santo, a paz, a presença, o chamado. João 10, 30. O Pai e eu somos um. Se o Pai e Jesus é um, o Espírito Santo também é um. Os três são um. Agem em unidade. Um glorifica o outro. Então, se os três são um, nós se tornamos um com Cristo através do sangue dele. Através da graça que ele nos deu. Ele nos remiu. Então, nós somos sacerdotes. Somos como Deus. Somos rei. Criadores. Somos santos como Deus. Aí você fala assim: não, mas eu não sou santo. Basta você passar pela palavra de Deus e sendo aperfeiçoado por Cristo. Perfeito nunca vai será, mas vai ser a semelhança de Cristo. Tire isso da cabeça de vocês. Não existem pessoas perfeitas. Existem pessoas aperfeiçoadas, santificadas por Deus. Você só vai ser perfeito quando você receber o corpo de glória. Quando você subir, né? Deixar esse corpo. Isaías 43, 2. Quando passar por águas profundas, estarei ao seu lado. Quando atravessar rios, não afogará. E quando passar pelo fogo, não é esse versículo que eu ia falar. Não é esse versículo que eu ia falar, enfim. Pois eu vou cortar aqui. Vamos para outros passos. Coloquei alguns passos aqui. Primeiro, como ouvir a voz de Deus? Como saber que Deus está falando comigo? 1. Se desligue do automático. O que é automático? Quando você faz várias coisas de uma vez só. Quando você está com a cabeça cheia de afazeres. Quando você não para perceber ao seu redor. Você somente está focado em uma coisa só. Mas você não tira 5 minutos, 5 segundos para respirar e olhar ao redor, perceber se Deus está falando com você, entendeu? Se desligue do automático e foque se Deus está falando com você. Foque no Espírito. Perceba tudo ao redor, para você discernir quando Deus está falando com você. Então, a primeira coisa que você deve fazer: focar,
para discernir se Deus está falando com você. Você percebe. Você fala, nossa, mas essa situação pode ser um exemplo para você. Deus falando com você. Às vezes um texto no celular, um vídeo no celular, uma música no celular, algum pensamento seu, uma reflexão, uma coisa que está passando, pode ser Deus falando com você. Então, se desligue do automático e tente parar alguns minutos para perceber tudo ao redor. Respirar, deixar sua mente em silêncio e virar reflexões, e pode ser Deus falando com você. Segundo, programe sua mente ao ouvir a voz de Deus. Como programar? É exercitar a ouvir a voz de Deus. Quando você está acostumado a viver no automático, você é como se fosse um relógio programado para despertar. Você vive sempre da mesma forma, os mesmos ciclos, as mesmas repetições. Agora, quando você se programa a ouvir, você vai treinando a sua mente e você vai se despertar, entre aspas, sempre da mesma forma, agindo com esse despertar. Deu para vocês entenderem? Por exemplo, você tirou hoje 30 minutos ou 15 minutos a cada 2 horas para respirar e programar para ver se Deus está falando com você. Então, se você fazer isso todos os dias, vai ser naturalmente, a sua mente vai lembrar que você deve fazer isso. Você vai estar ali lendo, trabalhando, fazendo alguma coisa, e você vai falar, não, peraí, eu preciso parar para respirar. Perceber se Deus está falando comigo. Então, a sua mente vai gravar isso. A sua mente vai memorizar isso. Quando você passa o processo de nascer de novo, é parecido. Você está trocando o que é errado que está aqui na sua mente pelo que é certo. Então, conforme você vai fazendo isso várias vezes, meditando na palavra e vendo mais a palavra, isso vai fluindo mais naturalmente. Não vai sendo tão difícil para você. Você vai falar, não, peraí, isso aqui tá errado, isso aqui eu não posso fazer. Então, não vai ser como antes, que pode ser que você esqueça. Fala, ai, meu Deus, fiz isso, eu esqueci, já foi. Entendeu? Então, vai estar dentro de você, o seu subconsciente vai memorizar e o Espírito Santo vai estar te lembrando também. Mas nesse caso, quando você está exercitando para ouvir a voz de Deus, a sua mente vai memorizar isso. Quando você faz isso sempre. Para você ouvir a voz de Deus. Então você vai lembrar, nossa, preciso parar para respirar e perceber as coisas ao redor. E aí você vai tentar perceber a voz de Deus. E como Deus fala. Vou falar já quais são as formas que Deus pode falar com você. Então, terceiro. Primeiro foi desligue do automático. Segundo, programe sua mente para ouvir a voz de Deus. Que é da forma que eu falei pra vocês. Treine. Terceiro, treine a sua mente. Que é você se acalmar, respirar e tentar escutar a voz de Deus dentro de você. Treinar a sua mente para ouvir. O segundo passo é parecido, mas não é igual. Programar a sua mente para ouvir é você programar sempre o tempo para você estar percebendo tudo ao redor. Agora, o terceiro passo é você treinar a sua mente para ouvir. Treinar a sua mente é você tentar perceber se é a voz de Deus dentro de você, ou se a sua voz é a voz do diabo. Quarto, você precisa reunir todas as informações que você vai tirar durante esse treinamento. Quando você parar para perceber a ação do Espírito Santo, você vai reunir várias informações, situações, música, como eu falei para vocês, e vai anotar tudo no papel. Todas essas informações que você pode pensar assim, acho que é Deus que está falando comigo. Então você vai lá, vai anotar, e em uma oração que eu já vou falar, já que vocês vão fazer, você vai pedir para Deus confirmações dessas informações que Deus está querendo falar para você, se tem a ver com o seu chamado, tá bom? Ou uma mensagem para você. Quinto passo, você precisa ter discernimento e mais a oração, como eu disse para vocês. Então você vai reunir essas informações, que tudo numa folha. Pode ser que seja várias folhas, situações com exemplos, músicas, enfim. E aí você vai pedir para Deus o discernimento dessas informações e vai falar, Deus, é isso? Você vai falar assim, Deus, como se fosse um resumo de uma interpretação de um texto. Você fala, Deus, é isso que o Senhor quer falar para mim? Se eu não tô entendendo, o Senhor me fala, ou eu não tô entendendo nada. Aí você vai fazer a oração e perguntar para Deus o que o Senhor quer me falar através dessas situações. Eu preciso dar resposta, preciso saber qual é o meu chamado, a minha missão, até o que o Senhor quer falar para mim nesse momento. Talvez não tenha a ver muitas vezes com o seu chamado, mas te guie para você chegar ao seu chamado. Talvez algo que você deve melhorar, entendeu? Sexto passo, você precisa ser um servo de Deus.
você precisa servir a Deus. Você precisa desejar servir a Deus para descobrir seu chamado. Então, quando você está cheio do Espírito Santo, você tem o prazer de agradar o coração dele. Ainda mais quando o Senhor Jesus ele te arrancou do lamaçal, de um buraco muito grande. Ele viveu milagres. Então você deseja servir a Deus. Então não somente desejar servir, mas você precisa servir. E a primeira coisa que prova que você está servindo a Deus é quando você qual é a palavra? Decide descer aos pés de Jesus e viver a palavra de Deus. Você está servindo. Servir é ser filho. Servir é se humilhar, descer. Deixar ser quebrado. Deixar ser moldado. E também fazer a obra de Cristo. Ser servo de Deus. Ser servo de Deus é assim, sim, não, não. Não é o que você acha, o que você quer, o que você pensa. É o que Deus quer. Os sonhos de Deus, o objetivo de Deus, os passos de Deus. Aquilo que Deus mandar você fazer. Não é o que você quer. Não é como você quer. Não é o que você quer falar. Não é o que você quer pregar. Não é o que você quer fazer, é o que você quer viver. Mas é o que Deus escreveu na sua vida pra você fazer. Sim, sim, não, não. É assim com Deus. Aí você vai fluir no seu chamado. Aí você vai receber a sua resposta. Então, seja servo. Tenha um coração de servo humilde. Vai ser como Deus quer. É assim. Formas que Deus pode falar com você. Deus pode falar com você através da sua mente. Você pode ouvir a sua voz, a voz de Deus, a voz de diabo, a voz dos seus traumas, a voz das pessoas e a voz, vamos dizer, dos cativeiros muitas vezes, que são as feridas e traumas. Então você precisa discernir, você pede para Deus te ajudar a discernir qual é a voz que você está ouvindo para você saber quando é Deus que está falando. Então o diabo pode falar em primeira pessoa, você pode achar que é Deus que está falando, pode achar que é você que está pensando. Então você precisa crescer, né? Crescer na intimidade com o Espírito Santo, buscando confirmações, testificações, até você ter a certeza que Deus está falando com você. Sempre colocando a base bíblica, sempre, tá? Para você não se desviar da verdade e cair em mentiras muitas vezes da sua mente ou do diabo. Outra forma que Deus fala com a pessoa, impressão no espírito. Você pode sentir uma impressão no espírito, Deus falando com você. Impressão no espírito é uma revelação de Deus que desce sobre o seu espírito. Desce sobre o seu espírito. É assim que eu tô conseguindo explicar para vocês, da forma que eu tô vendo. Pode ser que tenha uma explicação mais profunda, mas é assim, impressão no espírito. Uma revelação que desce no seu espírito. Você não tá tendo revelação na mente, você não tá ouvindo voz audível, você não tá tendo visão, mas é uma pressão no seu espírito e você recebe essa revelação no seu espírito. Então você pode receber a revelação do qual é o seu chamado no seu espírito. Você sente, como se fosse uma intuição. Aí você consegue discernir, pelo seu discernimento, a mensagem de Deus. Terceira coisa, você pode receber revelação com imagens mentais, que é a visão, uma impressão no espírito também, mas uma revelação na mente. Imagens mentais, também considerada como visões. Existem vários tipos de visões espirituais. A visão que você vê com a visão aberta na sua frente, ou às vezes no telão, ou às vezes na sua mente, ou às vezes arrebatamento de espírito. Ou às vezes no espírito você consegue também receber visões mentais. Mas, enfim, terceiro passo, você pode receber revelação do seu chamado com imagens mentais. Deus pode trazer cenas de que você viveu, cenas que as pessoas viveram, cenas que você assistiu em vídeos, pregações, música, palavras, ou alguma cena inusitada. Deus pode mostrar um exemplo, porque eu tô pensando nisso, você vai falar. Então, perceba, anote e entre na oração para Deus te revelar. Deus pode te dar visões espirituais de qual é o seu chamado. Então tome cuidado também com tudo que eu falar. Tome sempre cuidado se é Deus, se é você ou se é o diabo, tá bom? Querido, sim, já pode sim, pode mentir pra você falar. Ele pode te dar sonhos que parece profético de Deus. Ele pode te dar visões, pode falar com você em primeira pessoa achando que é você ou que é Deus. Ele pode usar músicas, pregações, falsos profetas. Pode te confundir. Pode. Mas eu tô aqui pra te colocar medo. Só pra você ficar com o pezinho firme no chão e ter a consciência. Por quê? Porque se Deus tá na sua frente e você tá orando pra Ele te dar certeza, Ele vai te dar clareza. E Ele não vai deixar ninguém te confundir. Então peça isso pra Deus, que Ele vai eliminar tudo
que vai ser pedra de tropeço para te enganar e desviar do seu foco, da sua salvação e do seu chamado. Passei por isso, passei. Mas deixa pro final que eu conto isso muito depois. Visões do Espírito. Deixa eu anotar aqui que eu vou ter que contar isso muito, que é muita coisa. Sonhos proféticos. Deus pode te dar sonhos proféticos. Usa o discernimento, né? É só você anotando, orando, pedindo confirmações. Que Deus usa confirmações como? Ele vai usar confirmações na pregação, seja online, seja na sua igreja, nos seus sonhos, na natureza, na sua mente, na visão espiritual, a voz audível. Tem várias formas que Deus pode falar com você. Então, Deus pode te dar sonhos proféticos e usar várias formas para te confirmar. Deus pode falar com você, voz audível, para te revelar seu chamado. Pode usar a tua intuição para revelar o seu chamado. Pode usar situações, né? Como eu disse para vocês, natureza, música. Deus. Tem pessoas que não levam muito a sério, mas sim. Música é revelação. Música cura. Música tem poder de influenciar as pessoas, de salvar também e também de levar para o inferno. Então, música, muitas vezes a letra da música, o Espírito Santo usa para poder evangelizar, convencer, trazer a luz no coração dessa pessoa para servir a Cristo, para vir a Cristo, ou para responder um chamado dela. Então Deus usa também vídeos. Às vezes um vídeo que você está assistindo pode ser um vídeo que você fala assim, é muito aleatório, mas às vezes é um exemplo que Deus está querendo falar com você sobre, às vezes, uma direção para você ou sobre o seu chamado. Pregações, Deus pode usar a palavra de Deus, né? Que é a primeira coisa. Deus usa a palavra de Deus para falar com você. Então, abra a palavra que Deus pode falar para você qual é o seu chamado aqui dentro. Peça para Deus te direcionar, que Ele vai mostrar qual é o seu chamado através da palavra de Deus. Abra uma palavra de Deus e através desse capítulo, da interpretação desse capítulo, pode mostrar qual é o seu chamado. Então, você pode tirar várias palavras para Deus mostrar qual é o seu chamado. A sua habilidade também pode ter um inclínio para mostrar qual é o seu chamado. Pode ser que sim, tá? Não é certeza. Que às vezes você tem uma habilidade, por exemplo, para ser um auxiliar, para administrar, para cuidar de crianças, mas esse não é o seu chamado. Às vezes é uma habilidade que Deus te deu, mas não é o seu chamado específico em si. Ou talvez não é só esse chamado de cuidar de criança, mas outros chamados dentro do chamado profético, do apostólico, do presbítero, enfim. Portas fechadas. Portas fechadas pode simbolizar que Deus está mostrando que você tem um chamado. Então, muitas vezes as portas estão se fechando, tudo está dando errado, problemas, né? Crise existencial, vazio na alma, desejo de morte, ataques espirituais, batalhas espirituais, pode estar mostrando, é um sinal, um alerta dizendo: você tem um chamado e você precisa assumir esse chamado. Que quando você assume o seu chamado, você flui mais na presença. Porque você precisa investir. Porque o chamado não é só assumir e pronto, Deus faz. Deus que desce com a revelação, assim como cai chuva. Não. Você que vai investir para poder receber. Então, esses são as formas que Deus pode falar com você. Como eu falei para vocês, anote as informações em um papel, ore e peça a revelação para Deus te dar a certeza. Espere sem pressa, tá? Então Deus vai usar as pessoas. Então Deus vai te confirmar. Vamos ler aqui. E após isso, se desejar, peça para Deus usar um profeta. Eu falo um profeta em si, é uma pessoa que é serva de Deus, cheia do Espírito Santo. Pode ser que não seja um profeta de ministério, mas pode ser alguém que é serva de Deus, que é cheia do Espírito Santo. Às vezes ela não é alguém do altar, alguém que tem um cargo, mas alguém cheio de Deus que tem revelações e visões. Ela pode ser usada para mostrar qual é o chamado. Mas ore, sem falar para ninguém. Ore, fala: Deus, envia alguém para revelar qual é o meu chamado, para me ajudar nessa caminhada. Você vai te enviar. Mas fica alerta com isso também, que existe lobos, existe falsos profetas. O diabo pode enviar alguém para te enganar? Pode. O diabo lê pensamento? Lê. Então ele pode sim tentar te enganar. É para você ter medo? Não. Porque o medo abre brecha. Você não tem que ter medo de nada, porque Deus é maior.
Quem tá acima de tudo? Quem é o seu Deus? Então pronto, quem tá cuidando de você é Deus. Então, se Deus te chamou, ele que é responsável por você, ele não é menino, não. Deus não brinca, Deus é sério, Deus é organizado. Então, se você está buscando, tá ali no seu chamado, pronto. Busca confirmações. Quando tiver a certeza, a paz, a certeza, seus pés estão firmados. Então é Deus falando com você. Depois de testificações como vou dizer a palavra, esqueci agora. Testificações e provas. Você sempre precisa buscar. Não é somente receber uma revelação. É necessário buscar sempre mais e mais respostas até você se firmar e ter a certeza que é o seu chamado e que é Deus falando com você. Deixa eu terminar de ler aqui. Deixa eu ver. Cuidado com o falso profeta. Sim. Por isso que é bom as testificações. Aí ninguém vai te enganar. Busque confirmações. E quando você sentir certeza, é Deus firmando os seus pés. A certeza que Deus te dá vem com provas, né? Versículos, enfim, várias outras coisas que eu não falei pra vocês. E no Espírito também. Além de vir com provas, ele te dá a certeza no Espírito. É uma certeza que ninguém tira. Alguém pode falar tudo ao contrário. Mas após as testificações, tudo que Deus já colocou no seu caminho, e a testificação do seu Espírito, você tem uma certeza que ninguém consegue tirar. Então aí você vai estar firmado naquilo que Deus quer pra você. Então você não vai ser enganado. Não precisa ter medo. Dá lado para a dúvida, né? Então é necessário passar por esse processo. Todo esse processo aqui. Tem pessoas que assumiram um chamado que não é o chamado dela. Mas está cuidando de crianças que não é apenas... O chamado dela não é cuidar de crianças. Às vezes é para estar no altar pregando ali, cheio de fogo do Espírito Santo. Seu chamado te conecta a Deus. Te faz sentir vivo, né? Amado, feliz. E o que... entendi. Aqui, o que mais você precisa, né? Eu escrevi. O que mais você precisa? De mais nada. Se você está conectado com a sua salvação e com o seu chamado, você vai estar completo, porque não precisa mais de nada. Então, às vezes, só a crise existencial, o vazio que você tem, se afundar nas coisas do mundo, é sinal da sua alma gritando socorro, pedindo por Deus. O tédio, né? Eu preciso sair, eu preciso de alguma coisa. Às vezes é falta de Deus, falta de se encher da presença, viu? Claro, nós devemos viver, sim, mas viver conforme a palavra de Deus, viver aquilo que agrada ao Senhor Jesus. Não é pecado você ter um lazer, né? Você quer jogar vôlei, bola, você sair com os amigos, mas tudo com modéstia, moderação, né? Tudo conforme a palavra de Deus, aquilo que agrada a Deus. Mas, às vezes, coisas que você está fazendo de errado que agrada a Deus, simboliza, também a falta de fé, às vezes, simboliza que a sua alma está gritando, né? Por Deus. O inferno batalha para te afastar, né? Ok, detalhes que eu marquei. Chamado faz parte da sua identidade espiritual, entendi. Quando você se firma, quando você está no processo de nascer de novo, você está se tornando a semelhança de Cristo, né? Para a salvação eterna, se enchendo do Espírito Santo, se iluminando. Quando você descobre a sua identidade, você se conecta ao caráter de Cristo num nível um pouco mais alto. Quando você descobre a sua chamada, em profundidade, você descobre realmente de fato qual é a sua identidade espiritual. Então existe, todos nós temos uma identidade espiritual, que é aquilo que Deus te formou para ser. Chamado te torna, lendo de novo, o chamado faz parte da sua identidade espiritual, o chamado te torna semelhante a Cristo, e o chamado glorifica a Deus. Deixa eu ler o que da forma que eu escrevi. Uma vez sua identidade ativa, a luz flui, o chamado flui e ela te leva para a eternidade e te faz ver a vida com os olhos de Deus, né? Você vê as coisas de uma forma diferente. E é tudo que as pessoas precisam, né? Porque a palavra de Deus fala assim, os meus filhos perecem por falta de conhecimento. O conhecimento mata a sua fé, mata espiritualmente, traz consequências, traz maldições, destrói a sua vida. Às vezes falta muitas coisas na sua vida, você vive muitas vezes
com problemas, cheio de brigas, desavenças, históricos ruins em todas as áreas, porque muitas vezes você não está nesse processo com a sua identidade ativa e com o seu chamado. Uma vez sua identidade ativa, luz, chamado, ela te leva à eternidade, ela te faz ver a vida com os olhos diferentes. Então, o conhecimento, que é a palavra de Cristo, crescer no conhecimento, que é na graça, faz com que você tenha um equilíbrio, seja cheio do Espírito Santo e flua naquilo que Deus quer que você flua nessa terra, que é tudo que está escrito, que são as promessas de Deus. O vídeo de hoje é somente isso, espero ter ajudado vocês e Deus vai me guiar qual vai ser o próximo vídeo. Que Deus abençoe você, não brinque com a sua salvação. Até o próximo vídeo, que Deus abençoe vocês.